Como vai você? Tudo bem? Bem-vindo a mais um consultório de família. Bem-vinda você também. Homens e mulheres, famílias, jovens, solteiros, casados, os viúvos, divorciados. Aqui tem um cantinho para todos, independente de credo, do lugar onde você mora, do lugar onde você está. Se você concorda com tudo que dizemos, mas que ao menos respeita e está sempre aberto para esse diálogo, para ficar aqui com a gente no nosso cantinho de toda semana, falarmos de família, de relacionamento, de saúde física, mental e espiritual. Aliás, saúde física, mental e espiritual é tudo que tem faltado nesse mundo. Tem visto quanto horror, quanto crime, quanta violência, quanta maldade, quanta intolerância, quanta revolta, quanto medo, quanta aflição, quanta violência. Todos os dias, corrupção, mentira, engano, abandono, morte. De todas as maneiras nós estamos cercados, ainda que conosco, dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, pareça que está tudo bem conosco, em termos de segurança, ter um trabalho, uma casa para ir e voltar. E eu posso dizer, como muitos de vocês aí do outro lado, está tudo bem. Mas está tudo bem mesmo? Não dá a impressão de que o mundo está desmoronando, caindo aos pedaços e que as pessoas estão sobrevivendo? Não parece que é isso? Sobrevivência. Porque não é possível dizer que é feliz quando nós vimos ao redor tantos casos alarmantes, tanta tragédia, tanto mal, assombrosamente mal. E nós que conhecemos a Bíblia, sabemos exatamente em que tempos estamos e sabemos que ainda dias piores virão. É fato. Claro que isso não nos faz, nem nos deva dizer e fazer conta de que é assim mesmo, fazer o quê? Cruzar os braços e esperar o pior chegar. Não, obviamente que não, mas é algo para nós pararmos e pensarmos onde é mesmo que nós estamos indo e para onde nós estamos caminhando com tanto ódio se instalando e a partir do coração de indivíduos. E aí aqui no consultório de família, nossa pergunta é, essa violência, essa intolerância, esse mal todo que nós testemunhamos e que também participamos de alguma maneira, não começa dentro da casa da gente? Como está a tua relação familiar? Ei, marido, como anda se referindo à sua mulher, aos seus filhos, no seu convívio, onde você está como homem? Ei, mulher, e você? Como tem vivido, como tem trabalhado as suas relações, a começar pelo ambiente da sua casa? Porque uma coisa é ver a explosão, a morte, o assassinato, o crime, o horror, o terrorismo, mas é importante saber que muito do terrorismo está dentro das casas, nas famílias. Trazendo aqui para perto da gente, não tem famílias vivendo terror dentro de casa? Mulheres não andam fugindo com medo do marido de cada uma delas, que ameaçam, gritam, abusam, ferem, machucam com palavras, não somente com armas, não somente agredindo fisicamente, mas abusando psicologicamente? Não tem esse terror assim no dia a dia? E o que faríamos com tudo isso? Será que é assim mesmo? Acontece na casa do vizinho? E se acontece na minha, fazer o quê? É para pensar e agir. A começar cuidando das nossas palavras, do que ensinamos aos nossos filhos, do que dizemos dentro de casa, da maneira como nos portamos, como nos referimos ao outro, como nós incentivamos de alguma maneira o ódio, a separação. E nós precisamos nos responsabilizar, cada um de nós. Não é somente aquele que entra numa boate e atira para todos os lados e mata tantos e o mundo fica chocado. Não é somente aquele, como outros também, cometendo barbáries. Não é somente aquele. Mas e os torcedores dos times de futebol? E os políticos? E os que matam e morrem por um político? Que não respeitam a opinião do outro a respeito de partido A ou partido B? Víamos ontem que, essa semana,
uma disputa entre times de países de primeiro mundo. Russos foram para a França e ali cometeram barbaridades com os que torciam por outro time. Barbaridade, isso não é terror? Então, amados, o terrorismo está no coração de cada um de nós que nos afastarmos de Deus, que nos afastamos da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, que nos alienamos da fé de um Deus que tem compaixão, misericórdia, que nos chama a todos para vivermos debaixo da sua graça, dando prioridade ao que é prioritário, a começar por valorizar e viver as prioridades dentro da casa da gente. É tempo de nós levarmos muito a sério tudo o que está acontecendo, já passou do tempo. É muito grave o que está acontecendo. Mas como não podemos dar jeito no mundo, podemos começar a dar um jeito aqui dentro da casa da gente. E a começar pelo que vai no coração da gente. Lugar onde Deus quer habitar para fazer transformação profunda na alma, na mente de cada um de nós. Considere, mais que olhar o terror lá fora, não permita que o terror comece em sua casa, em sua vida, em sua relação conjugal, em sua relação com seus filhos. Levante a bandeira da paz, da misericórdia, do perdão, a começar dentro da sua casa. Hoje aqui no nosso programa nós vamos falar sobre pessoas opressoras. E é um gancho para nós falarmos sobre a violência doméstica, violência contra mulheres, violência contra crianças, violência contra homens, violência. Mas é fato que sabemos que há uma violência tremenda contra a mulher. Fato. Especificamente nós vamos tratar desse assunto. Mas sem considerar que a violência está em todos os cantos contra homens e mulheres, crianças, adultos, adolescentes, enfim, porque a maldade está no coração humano. Mas vamos dar prioridade hoje a esse tema especificamente. Pessoas opressoras, pessoas violentas e, repito, começando dentro da casa, na família da gente. Fique aqui com a gente no nosso programa, dê a sua opinião, participe, faça a sua pergunta na nossa página facebook.com/consultoriodefamilia.nt ou pode ser também no nosso Instagram. Quero saber de você o que dizer sobre esse tema, esse tempo e esse agora. A minha convidada de hoje é advogada e ela tem um trabalho muito rico nessa área de defender os direitos do cidadão, no que diz respeito à defesa da fé, no que diz respeito à defesa da mulher frente à violência e tantos outros temas. É a doutora Damares Moura, conhecida de muitos que acompanham aqui a gente, mas no consultório de família. Faz tempo que ela não dava uma passadinha, mas chegou o dia de voltar. Bem-vinda! Querida, é uma alegria, um prazer e penso que nós poderemos nesta noite orientar um pouco melhor as pessoas a respeito de temas que são tão urgentes e que são tão solenes. Exato. Porque nós estamos falando da vida de pessoas, estamos falando da vida delas no convívio familiar. E as famílias nada mais são, e eu creio nisto, do que a base. Então, Não é? A célula principal que forma toda a sociedade. Eu agradeço a oportunidade da Leide. é um prazer. Se não fosse para falar de um tema tão denso, né? Mas estamos aí, é o seu trabalho, é o seu dia a dia, né? Pensando nesse contexto assim de família ser base e ser essa microsociedade tão representativa, tão forte também, quais são assim dos principais direitos que se quebram dentro de uma família? Que a gente pode, em vez de olhar assim para o todo, para o social, olhar para dentro de casa e encontrar uma facilidade em que os direitos nessa convivência se percam, onde pessoas mais abusadoras, mais opressoras se manifestem dentro de casa nessas relações familiares. Eu vou trazer aqui para o nosso conhecimento uma regra do direito constitucional. Nós temos uma lei maior nesse país, que rege todas as relações. Não é? E a Constituição Federal, tão falada, não é? Lá no artigo 227, ela traz uma responsabilidade enorme para a família.
E ela diz expressamente que é dever da família. E é extraordinário quando a Constituição responsabiliza a família por isto. Não é? Então, a Constituição fala, é dever da família, mas fala também que é dever do Estado, não é? Zelar, velar. Olha a palavra, Darleide. É dever da família velar. Quem vela, não é? Está fazendo o quê? Está rodeando alguém de cuidados, não é? Cercando alguém de proteção, velando por alguém. Não é? E a lei diz, é dever da família velar pelas crianças, velar pelos adolescentes, velar pelos jovens e protegê-los de toda e qualquer conduta. Aí ela fala, desumana, cruel, vexatória, constrangedora. Então, é alguma coisa muito prática e, infelizmente, Darleide, nós desconhecemos até mesmo, desconhecemos direitos, mas queremos muito mais ter direitos do que deveres. Eu digo que nós estamos vivendo a era da inflação de direitos. Todo mundo quer ter direitos de toda sorte. E eu acho que nós esquecemos um pouquinho que temos deveres. Exato. E esses deveres, inclusive, previstos na nossa Constituição. Né? Portanto, você me falou da quebra de direitos, eu aproveitei o gancho para falar da responsabilidade da família dentro da sociedade. Ela tem que velar pelos seus. Ela tem que proteger os seus. Você disse da criança, da proteção à criança, ao adolescente, o jovem, e eu me lembrei dos idosos. Sim. Ontem eu via um programa, um jornal, e nesse tempo frio mostrou uma senhora de 84 anos morando embaixo de um pontilhão, uma ponte aqui em São Paulo, e ela abandonada. E o repórter perguntou, como? Por que a senhora está abandonada? Ela disse, a minha família me deixou. Eu cuidei deles uma vida inteira e minha família me deixou. Uma mulher sã, uma senhora de 84 anos. Quer dizer, foi a família que abandonou, que deveria velar. E você sabe que o dever de cuidado, a Constituição Federal fala o seguinte, no primeiro momento, os pais velam por você. E depois que eles se tornam idosos, esse é um comando constitucional. Você vela pelos seus pais. Portanto, abandono de idoso, que você mencionou aí agora, no nosso ordenamento jurídico, é uma prática ilegal e pode ser, inclusive, penalizada. Aquele que abandona o seu idoso e tinha o dever dele cuidar, pode responder criminalmente por essa prática. E há casos, Darleide, que a gente não vai citar dispositivos legais, mas o ordenamento jurídico brasileiro prevê ainda que filhos poderão ser deserdados, que a gente costuma falar popularmente, deserdar, perder o direito à herança, perder o direito à sucessão, quando abandona ou pratica atos de crueldade, não é, de desumanidade para com o idoso que era seu dever cuidar. Você está acompanhando o consultório de família, estou conversando com a advogada, a doutora Damares Moura. Nós estamos falando sobre direitos e deveres e a quebra dos deveres e esse conflito, ou os conflitos que surgem em família. Levantam-se pessoas em situações que deveria ser de aconchego, de boa convivência com as suas ideias, suas opiniões ou com suas necessidades, e elas imprimem o seu jeito. Vamos falar disso também? Por que se levanta violência dentro da família? Por que um quer comandar o direito do outro, a vida do outro? Por que oprime o outro? Por que faz com que a sua vontade se cumpra na vida do outro? Por exemplo, recebemos casos de mulheres que querem ter um direito à fé, à sua religião, e o marido não permite. Outro dia recebi o caso de uma senhorinha, ela disse assim, Darleide, fiquei viúva.
quase que eu comemorava, ela dizendo, né? Porque eu passei uma vida inteira escondendo do meu marido que eu frequentava uma igreja quando era possível frequentar. É violência, doutora? Por exemplo, vamos falar de algumas, inclusive da violência contra a mulher, como eu anunciei. Vamos, ao longo do programa, citando questões como estas. Veja bem, o nosso ordenamento jurídico, ele tem um pilar. O Estado brasileiro, ele é sustentado por uma coluna. E esta coluna é a dignidade da pessoa humana. Então, a nossa Constituição Federal, ela inaugura, não é, os seus preceitos, dizendo que o Estado brasileiro, ele deve ter como coluna de sustentação a dignidade das pessoas. E aí eu fico perguntando, Darleide, o que é ter vida digna? Ter vida digna é ter resguardados os seus direitos de liberdade. Não é? Nós queremos ser livres. A liberdade acompanhada de responsabilidade. Eu não me refiro à liberdade irresponsável. Estou falando que o indivíduo, ele tem direito, aqui no Estado brasileiro, de ser livre. Livre para quê? Mulheres, idosos, homens, crianças e adolescentes. Todos eles têm assegurada a sua liberdade. Liberdade de falar, liberdade de escolher uma crença, liberdade de professar esta crença. Inclusive, esta liberdade alcança, guardadas as limitações da ordem, da segurança, da saúde. Não é? Essa liberdade, ela alcança as relações familiares. Né? Portanto, na relação entre marido e mulher, na relação de pais e filhos, não é? Esses componentes da família, eles precisam reconhecer que o outro tem liberdade. Esta liberdade, ela está garantida. E nós que cremos na Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus nos criou livres. E não fosse assim, ele não teria deixado o primeiro casal fazer a sua escolha. Então, ele nos fez livres. E é preciso que os membros de uma família, os membros de uma sociedade, reconheçam que o outro é objeto do mesmo respeito, da mesma consideração, da mesma liberdade que ele reivindica para si. Esse é o desafio. Não é porque nós querermos usufruir a nossa liberdade, nós reivindicarmos direitos para nós mesmos, é lógico, é fácil, eu tenho direitos. Agora, nós na mesma medida atribuirmos ao outro este mesmo respeito, esta mesma consideração, essa mesma liberdade, este é o desafio. E o desafio nas relações domésticas. A violência doméstica, Darleide, ela cresce exponencialmente. Sabe por quê? Por causa da lógica cruel da dominação. Exato. Maridos que querem dominar mulheres e, às vezes, mulheres que querem dominar maridos. Ou pais que são dominadores e opressores, não é, com seus próprios filhos, que não dialogam, que não reconhecem interesses, direitos, não é, dos seus próprios filhos. E esta lógica da dominação, ela é a maior razão da violência doméstica. E fica até delicado de conseguirmos delimitar entre uma coisa e outra, no caso que eu vou dizer agora. Ontem, uma moça de 23 anos me escreveu dizendo: Darleide, o que fazer? Até tratamos isso no consultório de família na Rádio Novo Tempo, que vai ao ar toda segunda às 10 horas da manhã.
E ela disse, eu tenho 23 anos e os meus pais não me permitem estudar em outro lugar, ir a tal lugar. Assim, ela disse, a única coisa que eu tenho permissão para fazer é ir à igreja e ao Clube de Desbravadores, que é um grupo com meninos e adolescentes, meninas e crianças adolescentes, que tem um trabalho parecido com os escoteiros, como é conhecido da maioria das pessoas, os desbravadores. Então, assim, ela falava de uma dificuldade imensa, 23 anos. E aí nós ficamos ali discutindo entre, será que era superproteção do pai? Até, é aí que eu digo que fica delicado de delimitar. O que é superproteção paterna, materna e o que é uma opressão? Vai fazer o que eu quero, vai mandar, vou mandar, você vai, você não vai quando eu não mandar? Como que a gente lida com essas questões que são do conflito das famílias? Inicialmente, eu lembro que eu te perguntei, quais são os deveres assim que nós quebramos comumente dentro de casa? Já falamos de alguns, não é? Esse é um deles. Que seria a superproteção? O que é um marido cuidadoso e um marido que manipula, infringindo o direito do outro ir e vir, da esposa fazer, dos filhos fazerem? Como lidar com essas questões? Pensando no direito. Na relação de pais e filhos, é uma questão bem sensível Não é? mesmo. Não é? Porque se ao mesmo tempo, Darleide, por exemplo, a Constituição Federal, no artigo 229, quem quiser conferir, diz lá, é dever dos pais. Olha que coisa. É dever dos pais criar, educar e zelar pelos seus filhos menores. Bem, criar é até uma palavra bem do cotidiano, né? Criar meu filho. Criar o filho é bem amplo. É dever do pai criar. Criar é manter, não é sustentar, mas é dever dele educar. É dever dele zelar por aquele filho menor. Muitos se apropriam deste dever para dominar. Não há nenhuma autorização legal para que os pais, mesmo na relação com os filhos menores, eles não estão autorizados, Darleide, a submeter esses filhos menores a qualquer sofrimento, seja de natureza física, seja de natureza psicológica. Portanto, o parâmetro é esse. Não é? Você vai educar seu filho, você tem o dever de fazer isto. Não é? Agora, você tem que fazer isto guardados os limites da não submissão daquela criança, daquele filho menor, a qualquer tipo de sofrimento. Seja de natureza física ou psicológica. E os filhos maiores? Essa é uma pergunta boa. Eu até ouvi isso hoje. Então, assim, às vezes os adolescentes querem logo completar 18 anos, porque, na verdade, isto é realmente uma emancipação civil. Ou seja, ele se emancipa para todos os atos da vida civil aos 18 anos. Não é? E ele imagina que, com isso, ele adquiriu um passaporte, não é, para fazer todas as coisas. Veja, agora é uma recomendação, tá? Embora aos 18 anos você, teoricamente, está emancipado para todos os atos da vida civil, você não estaria, então, submetido aos seus pais como os filhos menores estão. Até porque vai poder ser responsabilizado, sim, e não mais os seus pais, civilmente, criminalmente. Pelos seus próprios atos, não é? Mas e na relação dentro de casa? O que o pai pode, então, fazer agora? Quando o filho, mesmo aos 18 anos, ainda é mantido pelos pais, veja bem, essa é uma questão importante. Você está vivendo sob o mesmo teto, os seus pais ainda estão mantendo você, ainda está pagando a sua escola, não é? Você é responsável pelos seus atos, mas você ainda deve, por um dever até moral, você ainda deve aos seus pais, onde você vive sob o mesmo teto e sob a mantença deles, você ainda deve a eles satisfação. E os pais? Eles podem chegar para um filho de 18 anos e dizer assim, você, meu filho, eu não quero que você saia hoje, então, meu filho, volte... Chegar às 10 horas. Ele pode. O pai pode fazer isso, embora ele tenha 18 anos, mas ele convive
sob o mesmo teto com os pais e em nome da manutenção da ordem familiar. E o pai e a mãe são responsáveis ainda por esta ordem familiar, mesmo que ele tenha 18 anos, o pai pode dizer. O pai não pode, nem com o filho menor e nem com o filho maior, usar a lógica da dominação para submetê-lo a sofrimento, tratamento desumano, vexatório, constrangedor. Isso ninguém pode fazer, nem com maiores e nem com menores. Muito bem. Por isso que muitas vezes eu falo para os pais por aí nas palestras, eu falo assim, o filho, Darleide, não quer me obedecer, minha filha ou meu filho, as coisas querem que as coisas sejam como eles determinam. E aí faz a pergunta, quem está pagando a conta ainda, né? Posso dar um conselhinho, Pode, Darleide? meu amor. O que eu mais desejo e tenho insistentemente falado, e o caminho não será outro, é o caminho do diálogo. O diálogo familiar. E esse diálogo, Darleide, ele só se estabelece quando existe exemplo. Como é que o filho vai estabelecer com seus pais um diálogo se ele não vê o pai e a mãe dialogando? Exato. Mas você também não acha que a questão respeito, se ela não foi elaborada, trabalhada, se ela não é presente, fica difícil? Porque ainda que essa filha tenha coragem de dizer, pai, mãe, eu preciso falar, mas se ela já tem em mente que os seus pais não respeitam a posição dela, aí fica difícil, não é? Então, é de fato uma necessidade muito grande de quem faz família, quem é família, conviver como família, se comportar como família. Mas, obviamente, que nós estamos falando de pessoas diferentes, maneiras de pensar diferentes, que como nós aconselhávamos essa moça ontem, de ter compaixão dos pais, de perceber quem são eles, como eles pensam, por que eles agem assim ou assado, chamando a compreensão da filha, né, para aquela situação que eu trouxe anteriormente, mas sem a construção da ideia de que eu respeito a fala do outro, que eu respeito a necessidade do outro, que eu posso confiar no outro, já que ele tem condições agora de ser, inclusive, responsabilizado por não atender a demanda necessária naquele convívio, aí fica difícil. Tem uma moça aqui dizendo, o que adianta falar sobre o pilar da dignidade da pessoa se a Constituição não é respeitada? E aí nós vamos para o intervalo e já voltamos. Eu vou puxar novamente, te dar esse gancho outra vez, porque ele é importante. Mas eu comecei o programa e o tempo inteiro eu quero costurar o programa e a minha vida e fazer você pensar, quanto a você também, qual é a nossa parte nesse pilar do respeito e da dignidade dentro de casa. Se eu não posso dar conta do todo, dentro de casa. Nosso papel aqui é chamar a atenção das famílias, pais de família, mães de famílias, filhos nas famílias. Famílias, façam o possível e o impossível para que todos os pilares da Constituição, do amor e da fé se estabeleçam dentro da sua casa. É rapidinho o nosso intervalo, nós já voltamos e queremos você aqui nessa conversa. Até já. Na semana passada, nós fizemos um programa, o Consultório de Família, sobre saúde. Não assistiu? Vai no nosso canal. Nós falamos sobre a depressão, saúde emocional, de modo geral, mas especificamente demos muita atenção à depressão e o restabelecimento da saúde emocional da Vanessa, que esteve aqui com a gente contando a história dela, do que aconteceu quando ela fez mudanças no estilo de vida. Mudou a alimentação, passou a fazer atividade física, dormir adequadamente, dormir cedo, acordar cedo, enfim, e nós demos uma atenção especial à alimentação. Tivemos a presença do Dr. Ricardo Vargas. Esse programa já está disponível no nosso site. Perdeu? Então vai no nosso canal também no YouTube e ali você vai ter assim, uma aula de como para você ou para outra pessoa ser ajudado ou ajudar alguém que está passando por uma situação assim. E ainda temos a revista Fique Leve, que eu tenho aqui em minhas mãos. É uma revista que fala sobre doenças emocionais, doenças físicas, mas sobretudo do que podemos fazer para reverter quadros como o da depressão, que discutimos aqui no programa passado.
Como que você faz para ter essa revista Fique Leve? Vai no nosso site novotempo.com/consultório de família e você tem a oportunidade de pedir ali, clica no banner que tem essa revista à sua disposição e preenche o formulário e nós vamos poder enviar para você de presente a revista Família Feliz, com o apoio dos Anjos da Esperança, que são todas aquelas pessoas que colaboram com o trabalho de todos os dias de espalhar esperança aqui na Novo Tempo. É mais um dos casos que tem essa participação efetiva dos Anjos da Esperança, a distribuição da revista Fique Leve, cuidando bem da sua saúde. Aproveito para mandar um beijo muito especial para quase 4.000 mulheres que conseguiram se reunir nesse final de semana em São Luís, a Ilha do Amor. Mulheres de todos os cantinhos, várias cidades ali ao redor, vários municípios ao redor, se reuniram ali. Foi uma festa linda. Um beijo, muito obrigada pelo carinho de todas vocês. Há pouco tempo voltei do Japão e criei uma hashtag, né? Do Japão para o Maranhão. No final de semana passado foi em Teresina, em Açailândia e Imperatriz. E esse final de semana em São Luís. Um beijo muito especial para todas vocês, para todos os envolvidos, a organização. Que Deus abençoe a todos. E parabéns. Continue investindo e ajudando. E ali acontecem palestras com aquelas mulheres, orientações para que elas voltem para casa revigoradas no atendimento, para o cuidado da sua família e da sua vida pessoal também. Nossa conversa de hoje com a doutora Damares Moura. Ela é advogada e ela, sim, militante nessa área da defesa dos direitos da mulher, da família, né, dos direitos que são muitas vezes desconhecidos da maior parte de nós. Agora há pouco, uma moça citou aqui pra gente, está aqui ainda, ela diz assim: o que adianta ter o pilar da dignidade da pessoa se a Constituição não é respeitada? Te dá o gancho para falarmos mais a respeito do tema de hoje? Esse é um assunto que me preocupa também. Nós temos legislações no Brasil que são moderníssimas e são protetivas para todas as relações, não é? Mas nós temos, de fato, eu preciso reconhecer problemas práticos, não é, na execução dessas leis. Eu quero citar aqui, inclusive, Darleide, é um assunto que eu trabalho muito também, e isso está presente nas relações familiares, que é o direito à liberdade religiosa. Não é? Não ter liberdade religiosa gera na pessoa humana um sofrimento incalculável. Porque a fé das pessoas é aquilo que talvez ela tem de mais precioso. Tirem-me tudo, mas não tirem a minha fé. É aquilo que me sustenta. Eu quero escolher, eu quero exercer, eu quero professar, não é? E isso tem sido a ausência de liberdade religiosa nas relações domésticas e familiares, tem sido causa de violência doméstica. De marido para com a mulher, não é? O marido que não reconhece o direito da mulher ter uma religião diferente da dele, de poder sair para cultuar, porque o direito não é só o direito de crer, é o direito de culto. E a Constituição fala em direito de crença e de culto. Então, eu quero crer e quero cultuar. E esse é um direito que está protegido no artigo 5º da Constituição Federal. Não é? E as crianças? A mulher tem direito à liberdade religiosa, o homem também tem. Não é? E as crianças? Elas têm direito à liberdade religiosa? É uma coisa bem curiosa e poucos sabem que o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá onde ele fala dos direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente, são 3 artigos que depois as pessoas podem conferir, é o 16, o 17 e o 18. E o 16 fala claramente que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, enumera algumas, e dentre elas, liberdade de crença e de culto. E eu já fui perguntada várias vezes, porque os pais dizem, se por um lado a Constituição diz que eu tenho o dever de zelar, de proteger, de cuidar, por outro, meu filho tem direito à liberdade de crença e de cultuar. Como é que isso se harmoniza? Porque eu preciso cuidar dele. Mas e se ele quiser, por exemplo, à noite, ele é um menor de idade, ele quer sair de casa para cultuar? Eu tenho o dever de zelar por ele.
Não é? Como harmonizar o direito da criança e do adolescente de escolher uma crença, não é? Com o dever que o pai tem de zelo e de proteção para com ele. Não existe outro caminho, Darleide, senão o caminho do diálogo. Quando a lei cria um aparente conflito de direitos e deveres, não é? Na verdade, ela só está querendo dar o seguinte recado. Quando a criança tem direito à liberdade de crença e culto, não é que ele pode agora fazer o que ele quiser. Sair qualquer hora da noite porque eu quero cultuar. Não é isso. O recado é o seguinte que a lei quer dar. Pai e mãe, se o seu filho ele tem uma escolha religiosa, uma simpatia, uma tendência por outra crença que não é a sua, você, pai e mãe, não pode submeter essa criança, esse adolescente, esse jovem, a qualquer tipo de sofrimento, maus tratos, constrangimento, não é? Qualquer tipo de violação emocional, opressão, a gente usou muito essa palavra, não é? Você não pode submeter seu filho a sofrimento físico e psicológico porque ele escolheu uma crença diferente da sua. Nenhum tipo de violência. Nenhum tipo. Por causa de uma crença diferente da sua. Então, para harmonizar, para vocês conviverem na mesma casa com crenças diferentes, é preciso dialogar. Quero acrescentar uma coisa, Darleide. Normalmente, é difícil acontecer a criança ter uma crença diferente dos pais. Por quê? Como o pai tem o direito de transmitir para o filho a sua orientação religiosa, é um direito que ele tem. Ninguém pode impedir um pai ou uma mãe de ensinar ao seu filho a religião que ele tem. Isso está autorizado. O que ele não pode é impor esta religião de modo a submeter a criança a sofrimento. Só isso que não pode acontecer. Nenhum tipo de violência para impor ou proibir ou impedir. Mas, normalmente, a criança tem uma tendência de seguir o exemplo dos pais. Se os pais têm uma crença e praticam com respeito, praticam com diálogo, naturalmente a criança vai seguir aquele exemplo. Agora, quando ele for maior de idade, ele está livre para fazer uma escolha religiosa. Aí, muito menos poderá ter qualquer tipo de intervenção, porque ele já tem autonomia da vontade, que é uma coisa que a lei garante a ele, e ele vai, então, seguir o caminho dele. Anteriormente, quando eu citei a respeito da pergunta da Thalie, ou da participação da Thalie, quando ela diz o que adianta, né, se a dignidade não é respeitada, enfim, há uma quebra desse princípio da dignidade. E aí você começou a responder a respeito de fato, né? Às vezes a lei não é cumprida e ficamos à mercê disso. E aí eu me lembrei da Lei Maria da Penha. Há mulheres que são incentivadas por sofrerem violência, né? Percebam que nós estamos passando por algumas questões que são possíveis ou até comuns, melhor dizendo, comuns dentro de casa, entre pessoas da mesma família. E desde o comecinho do programa estamos fazendo você pensar a respeito do contexto da sua família, onde se levanta violência, agressão, opressão, infringindo leis do convívio, mas também estamos falando legalmente, é a fala de uma advogada trazendo a Constituição, trazendo os direitos, o que está presente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem. Aí vamos pensar agora na mulher, que no momento especialmente temos falado e repetidas vezes temos visto que é alvo de muita violência, de todas as maneiras. Aí temos o avanço da Lei Maria da Penha, avanço que eu digo, né, porque de qualquer maneira se a nossa lei fosse mais eficiente, talvez nem precisasse de uma lei à parte para cuidar especialmente das mulheres, mas um avanço. Mas há mulheres que vão dizer assim, doutora, o que me adianta eu ir prestar uma queixa? Que segurança eu tenho? A Lei Maria da Penha, de fato, é um avanço. É considerada, talvez, uma das legislações mais modernas e mais protetivas da mulher no mundo. Não é? E ela prevê coisas, Darleide, extraordinárias. Desde o momento em que a mulher vai à delegacia fazer a denúncia, não é?
até a finalização do acolhimento desta mulher, a lei delineia todo este caminho. Então, ela chega na delegacia em 48 horas. Olha como tudo é rápido. Ou deveria ser rápido. Pois é. Em 48 horas, por exemplo, o delegado já deverá ter providenciado um mandado de um juiz, por exemplo, para que o ofensor, o agressor, seja preso. Aquela mulher, Darleide, na delegacia, ela já deve ser encaminhada para atendimento médico. Imediatamente para o exame de corpo de delito, a lei prevê. Ela deve também rapidamente ter atendimento psicológico. Se ela corre risco de vida na sua casa, ela não deve retornar para sua casa. A lei prevê que ela seja acolhida em uma casa, em um centro de acolhimento, com seus filhos menores, para que ela não corra o risco de voltar para casa. E algumas voltam porque não são acolhidas e podem até morrer. A implementação desta lei ainda enfrenta enormes dificuldades. Primeiro, porque nós temos poucas delegacias especializadas, delegacias da mulher, onde a mulher fica muito mais à vontade de estar como uma delegada que foi treinada e capacitada para receber esse tipo de demanda, não é? Segundo, que às vezes ela não tem para onde ir depois que ela faz a denúncia, e às vezes ela resiste em denunciar porque não tem para onde ir. Mas há mulheres que vivem um sofrimento tamanho na sua casa que, mesmo sem saber para onde ir, ela prefere denunciar. Então, o que eu quero dizer com tudo isto é que nós temos legislações no país, não carecemos mais delas. Talvez o que nós carecemos, eu faço um apelo aqui, nós estamos na televisão, né? É de políticas públicas que efetivamente tornem esses direitos garantidos alcançáveis, que você possa se apropriar deles e que eles funcionem para você e que ajudem você a sair daquele problema. Eu quero só acrescentar mais duas coisas, Darleide. O Estatuto do Idoso, que também é um avanço. Ali estão todos os direitos dos idosos. O artigo 10, ele diz que o idoso também tem direito à crença e culto. Poucas pessoas sabem disso, que o Estatuto do Idoso garante ao idoso o direito de ter uma crença e o direito de cultuar, não é, livremente. E o que acontece quando crianças, adolescentes, idosos e mulheres, que são os vulneráveis? Eu não estou excluindo os homens. Os homens também podem ser submetidos a todas essas violações que eu mencionei aqui. Mas o grupo reconhecidamente de vulneráveis são mulheres, crianças e idosos. O que fazer se os seus direitos são violados? As mulheres têm as delegacias especializadas e as delegacias em geral. A criança e o adolescente têm o conselho tutelar. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que essa denúncia seja feita ao conselho tutelar e ele vai então encaminhar este assunto, inclusive encaminhar penalidades aos pais infratores. E às vezes ele recolhe essa criança, acolhe e ela vai para um centro para dali ela receber, em alguns casos muito graves, ela é até colocada à disposição para adoção. E o idoso, que deveria ter delegacias especializadas do idoso, mas nós não temos. Então, você pode ir a uma delegacia comum. Se o idoso, ou se você tem conhecimento de um idoso abandonado, sofrendo crueldade e desumanidade, você pode denunciar numa delegacia comum e as penas do Estatuto do Idoso serão aplicadas ao ofensor. É isso. Doutora Damares Moura, aqui no consultório de família de hoje, muita gente participando aqui, alguns questionamentos interessantes dentro da nossa proposta de diálogo hoje aqui no programa. Pessoas opressoras que se levantam dentro de casa, que roubam o direito do outro, da liberdade de cultuar, de crer ou de experimentar outras situações, como no caso as crianças, de serem protegidas e no caso
muitas vezes não acontecem, os idosos, enfim, o que você diz a respeito? Tem muita gente questionando, participando, interagindo, valorizando o programa, validando as palavras ditas aqui também. Mas o João Batista, por exemplo, ele traz uma questão interessante. Acho que ainda vou fazer um programa só sobre este tema especificamente. Ele diz assim, só falam da agressão da mulher, do homem contra a mulher. Muitas vezes quem começa a agredir é a mulher, porque não se fala nisso. Eu não concordo com nenhum tipo de agressão, mas eu acho que dão muita importância para um lado e para o outro, não. Bom programa para vocês, é o João Batista. Você já ouviu desses questionamentos? Eu acho uma boa colocação. Inclusive, existe uma decisão, Darleide, inédita no Brasil, ela não é tão recente, onde o juiz entendeu que deveria aplicar a Lei Maria da Penha a uma mulher que agrediu o seu marido. A Lei Maria da Penha, ela foi feita para mulheres. Não é para ser aplicada a homens. Mas a situação foi tão semelhante à agressão que mulheres sofrem dos homens que o juiz falou, eu vou aplicar as penas da Lei Maria da Penha a essa mulher que agrediu o seu marido. Okay. Por que a gente enfatiza tanto essa questão? É até com base nas estatísticas. Existe um instituto no Brasil bem conhecido, é o IPEA, né? Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Ele é super comprometido no levantamento de números da lei a respeito de violência contra a mulher. E eu acompanho muito esses números e eu não consegui ainda encontrar nas pesquisas do IPEA índices de violência de mulheres contra homens. Então, não é porque elas não aconteçam, é porque no universo de violência, não é, esses números são muito pequenos e tão pouco expressivos que não são ainda objeto de pesquisas, não é, ou de, enfim, de ações efetivas para combater violência contra homens. Até porque é muito sabido que um homem tem muito maior chance de se defender de uma violência praticada contra a mulher. Isso é fato, né? É fato. É claro que nós damos voz a você, porque em algum momento eu mesma, enquanto conversávamos a respeito da pauta de hoje, eu até levantei isto, porque eu acredito sim que quando há uma violência em família, dentro de casa, todos se tornam envolvidos. Mas venhamos e convenhamos, entre a força de uma mulher para agredir a um homem fisicamente. Agora, se falarmos da violência psicológica, emocional, verbal, essa sim pode ser mais frequente, porque a mulher com sua língua ferina, às vezes. Então, mas que estatísticas nós temos, né? Que estudos nós temos? É por isso que eu não consigo trazer aqui uma advogada, como da competência da doutora Damares, em que ela possa ser respaldada com pesquisas, com números e fatos, como nós temos em relação a esses grupos que são os vulneráveis, como no caso as mulheres. Mas pensemos, a questão é a violência praticada por homens e mulheres, obviamente que há mulheres violentas, com certeza. E se algum dia, hoje eu estava vendo uma entrevista com uma profissional que fez um trabalho nessa área a respeito da violência da mulher contra o homem, estou pensando em trazê-la. E você vai ficar mais satisfeito, não é, João? A gente precisa falar de tudo o que acontece no seio da família. A Edna diz assim, acho que violência não é só bater ou brigar. Nós também não achamos e nem dizemos isso. E ela diz humilhar, claro, humilhar, fazê-la sentir-se tola. Não tem aquele marido que fala assim, cala a boca, não sabe de nada? Fica quieta, mulher. Teu lugar é no fogão, na beira do fogão, tem umas coisas assim ainda. Criticar, viver de cara feia, de mau humor. Ih, eu acho que ela está lembrando de alguém especificamente. Colocar o seu dinheiro acima de qualquer coisa, negar ajuda financeira, não retribuir um presente, falar mal da esposa para outras pessoas em tom sarcástico e irônico. Tudo isso é o que o meu marido faz, ela diz. Eu ri porque você foi descrevendo e eu fui pensando. No final, você põe várias reticências e diz, esse é o meu marido. Enfim, isso é agressão. Eu vou pegar esse gancho. Muito bom. A Lei Maria da Penha, Darleide, ela está corretíssima. E nós falamos aqui anteriormente, no início do programa, sobre violência física e psíquica.
né? Nós não falamos só da violência física, falamos de constrangimento, Exato. falamos de tratamento vexatório, desumano e cruel. Agora, eu quero falar da Lei Maria da Penha, já que ela mencionou, eu vi ela traçando aí o artigo 7º da Lei Maria da Penha, que traz os tipos de violência que a mulher pode ser submetida. Violência física é a mais conhecida, tapas, empurrões, até a consumação, às vezes, de um crime de homicídio. A violência moral. Violência moral é você imputar à sua mulher coisas que ofendem a sua moral. A moral dela, A moral da mulher. dela, não é, por exemplo, dizer que ela... existem coisas bem chulas, assim, imputar à mulher que ela está saindo contra o homem, sem ela estar saindo. Né? Isto é uma violência moral. Isso ofende a moral daquela mulher, a sua fidelidade conjugal, não é? Eu estou dando um exemplo só. Existe a violência patrimonial. O que é violência patrimonial? A lei fala contra a mulher. É você destruir objetos da estima da mulher. Porque você quer ofendê-la, aí você não bate nela, mas você destrói as coisas dela. E o que é muito comum, por exemplo, é você destruir o livro sagrado da mulher. A Bíblia, o Alcorão, a Torá, ela tem um objeto religioso, até de culto, não é? E o marido destrói outros objetos da estima dela e, para agredi-la, ele comete a violência patrimonial. Existe a violência sexual, está previsto na Lei Maria da Penha. A violência sexual é qualquer tipo de prática de natureza sexual não consentida. Você está praticando... É o marido, mas ele obrigou a mulher a qualquer prática sexual contra a vontade dela. Isto está enquadrado na Lei Maria da Penha, pode ser objeto de denúncia e pode configurar um crime. Puxa, o programa já vai chegar ao fim, mas eu vou ter que trazer a doutora aqui outra vez. Mas deixa eu aproveitar esse último momentinho, doutora, para te perguntar o seguinte. Por exemplo, no meio cristão, uma moça, agora há pouco, eu não vou encontrá-la no meio de tantos comentários, ela disse que fez uma palestra certa vez num ambiente religioso e alguém a chamou no canto e disse assim, um irmão a chamou no canto e disse assim, isso não é assunto para falar, isso não é bom de se falar. Porque não se deve denunciar. Ainda há um peso religioso de que, assim, essa esposa foi estuprada pelo marido, porque não é porque é marido que não há estupro, se é contra a vontade dela, é estupro. Ou a humilhação, aí a igreja adventista tem a campanha Quebrando o Silêncio. E a Igreja Adventista, há um dia no ano, ou um tempo do ano, mas há um dia especificamente em que todas as igrejas são convidadas a falar do tema. Porque nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, entendemos que nós precisamos ser claros e transparentes num tema violência como este, em que deixa mulheres, crianças, idosos, pessoas vulneráveis em situação tão crítica em nome da fé. Não compactuamos com essa ideia. Sua palavra final para o nosso programa, pegando esse gancho. Só acrescentando, ainda tem a violência verbal, que são os xingamentos, e a violência psicológica, emocional. Eu quero dizer o seguinte, o que nós queremos? Queremos prevenir ou queremos reprimir? É uma escolha que nós vamos fazer hoje. Não é? Prevenir é fazer este trabalho de conscientização, de diálogo, de respeito, de reconhecimento do outro, a começar nos ambientes domésticos e familiares. Isso vai refletir lá fora. Darleide, a campanha Quebrando o Silêncio estimula como medida preventiva para conflitos mais graves a denúncia. Eu vou dar 3 números de telefone que são de absoluta utilidade para mulheres, crianças e idosos. É o Disque 180, 180. É denúncia de violência contra a mulher. É sigiloso, Disque 180. Se você viu, se você ouviu, denuncie. Disque 100. O Disque 100 é para qualquer tipo de violação de direitos humanos. E, por exemplo, contra idoso, contra criança e adolescente, Disque 100. E se você não lembrar do Disque 100 e do Disque 180, você disca 190. E chama a polícia militar, porque às vezes você pode salvar uma vida ao denunciar.
É que muita gente ainda diz assim, briga de marido e mulher, não mete a colher. E aí vemos alguém, um homem espancando uma mulher, espancando uma criança, uma mulher sendo agredida ou agredindo, como você quiser, e dizemos, briga de casal, briga de família. É briga nossa, né? É briga da sociedade, é briga universal. Olha o que aconteceu lá em Orlando, nós estamos aqui ressentidos, sentidos, pasmados, e não ficamos assim quando é do outro lado do mundo? E é para ser, de fato, porque é com a gente. Então, não é escutar o vizinho, na casa do vizinho, as coisas acontecendo e nós cruzarmos os braços, não é comigo, é com você também. É com você também. Ou somos um, ou nós somos fragmentados e com isso impotentes e com isso como estamos, infelizes. Obrigada, meu amor. Que Deus abençoe a você, doutora. A injustiça praticada contra um único homem é injustiça contra toda a humanidade. É um ensinamento de Montesquieu que eu adoto e que eu hoje recomendo a todos adotarem também. Eu que agradeço, Darleide. Obrigada. Foi muito bom. A gente volta noutra oportunidade. Um beijo e até semana que vem. No programa desta semana, nós falamos sobre a quebra dos direitos dentro de casa, pessoas agressivas ou agressoras dentro do ambiente familiar. Como se proteger da violência doméstica? Esse assunto aqui no consultório de família bombou. Na semana passada, falamos sobre saúde, depressão, a cura por meio da alimentação, das mudanças no estilo de vida. Tem isso e muito mais no nosso canal no YouTube. E também tá assim de vídeos curtinhos, dando orientações, respondendo a perguntas suas aí que escreveu pra gente. Se liga, se inscreve no nosso canal no YouTube. Eu espero você.